Dia 6 de janeiro de 2024, sábado. Tudo bem com vocês, meus amigos? Espero que estejam todos muito bem para me acompanhar aqui no canal Terra Brasilis News. E vocês viram a manchete aí do vídeo, do post, né? O golpe que não deu certo. Se é que vocês me entendem, eu vou explicar tudinho. Vocês sabem que no dia a dia, muitas vezes nós vamos dormir. Chega lá à noite, você está com aquele sono mais ou menos, mas vai para a cama assim mesmo, e aí fica rolando na cama, cabeça para lá, cabeça para cá, e o sono não vem. O que acontece? Você começa a pensar em assuntos aleatórios, assuntos vários, sem pé nem cabeça. E é aí que de repente, pensando aqui com os meus botões nesta noite, ou até mesmo viajando na maionese, eu cheguei a indagar se seria uma simples coincidência ou informação dada pelo ministro Supremo de que havia um plano para que ele fosse levado para Goiânia, para ser morto. Será que isso poderia implicar o tenente-coronel Mauro Cid? Calma que eu vou explicar. Pode parecer um assunto sem pé nem cabeça, assim como é sem pé nem cabeça um plano para transportar uma autoridade no porte de um ministro do Supremo numa estrada recheada de polícia rodoviária, sem ao menos tentar uma estrada vicinal mais abandonada, mas enfim, isso são viagens da minha cabeça. Mas eu quero explicar o seguinte: vamos lembrar, nesta minha loucura, que após aquele resultado do pleito de outubro de 2022, aquele resultado, o ajudante de ordens do ex-presidente foi indicado para ocupar o posto de comandante do batalhão do Exército em Goiânia. Mas depois da posse do novo mandante, o comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva, cancelou sua indicação. Isso aconteceu no dia 24 de janeiro de 2023. E cancelou a indicação sem dar muitas explicações claras do porquê disto. Muito bem. Se não houve coincidência na grave informação dada ontem, dia 5 de janeiro, o fato de o ministro dizer que alguns militares do Exército talvez participassem daquele suposto golpe de Estado, poderia levantar suspeitas de que o tenente-coronel Mauro Cid poderia estar por trás do maquiavélico plano e, consequentemente, de forma muito contorcionista, o ex-presidente como autor intelectual do golpe. Sim, porque é tudo que eles estão tentando fazer. Amarrar as pontas dos novelos de cores diferentes, ou seja, não dá para disfarçar. Daquela minuta na casa do Anderson Torres, agora esse suposto golpe a caminho de Goiânia, e que o ex-presidente, que já estava fora do país há pelo menos 10 dias, era o autor intelectual. A gente sabe como as coisas estão acontecendo. Claro que tudo isso veio à minha mente de forma aleatória, como eu disse, sem nenhuma base de informação, mas apenas juntando pontas soltas nesse calhamaço de notícias espalhadas pela imprensa consorciada, que a gente sabe que trabalha 24 horas por dia, inclusive com influenciadores da Mind8. Nós já falamos sobre esses assuntos, muita gente já falou. Agora, essa imprensa consorciada espalha notícias diariamente sobre os atos antidemocráticos, transformados em inquérito pela suposta vítima da mais alta corte brasileira. Mas o que mais me chama a atenção, para falar a verdade, agora sim, baseado em informações da própria imprensa, chamadas de oficial pelos que comandam a nação, é que na entrevista feita pelo ministro do STF,
pelo jornal O Globo, na última quinta-feira, o magistrado não descreveu em momento algum como todo aquele plano contra ele poderia ser consumado, como seria feito. Né? E também chamou a atenção do porquê ele não foi indagado pelo jornalista, pelo jornal, como seria aquele plano, ou quem estaria por trás daquele plano. O repórter não perguntou e também não teve aquela curiosidade para pedir mais detalhes. Vamos lembrar que o que move o bom jornalismo é a curiosidade dos fatos. Sem curiosidade não existe notícia. A notícia é fria, nua e crua, mas sem detalhes para justificar o acontecido. O que ajudou a fermentar um pouco mais esse assunto foi a informação dada no dia de ontem pela imprensa oficial, né, de que em uma entrevista o ministro da Defesa ao jornal O Globo, mais uma vez, o ministro José Múcio Monteiro afirmou, olha só, que até poderia haver algumas pessoas dentro da instituição das Forças Armadas pensando em um possível golpe, mas isto nunca foi confirmado e as próprias Forças Armadas não apoiariam. Mas o mais engraçado é que ele disse também que não havia um líder para um golpe. Alguém que dissesse, nós queremos dar um golpe. Eu sou o chefe, vamos. Palavras do Múcio Monteiro. E claro que todo mundo sabe que não existe revolução sem armas e sem chefe. Claro que esta informação, essa declaração do Múcio Monteiro chamou a atenção da esquerda, desagradou a todo mundo, desagradou a ala mais radical do PT, a ponto de o tal Lindbergh Farias, né, afirmar em seu perfil no X que a fala de José Múcio foi uma defesa de uma anistia prévia, tanto para os militares como para o ex-presidente do Brasil. E que uma das linhas mais importantes da investigação conduzida pelo STF é sobre a autoria intelectual dessa tentativa de golpe. Está aí. Eles querem colocar o ex-presidente como autor intelectual do golpe. Né? Um autor intelectual que se afasta do cenário público quase que 2 meses antes de encerrar seu mandato. Vocês se lembram que faltavam 2 meses para encerrar o mandato. O ex-presidente desapareceu, não falava mais. E, na véspera da posse do novo mandante, ele viajou aos Estados Unidos, ou praticamente 9 dias antes do acontecer em 8 de janeiro. Portanto, que líder é esse? Mas não parou por aí, né? Talvez pensando aí no ato da próxima segunda-feira, o tal ato pela democracia, né? Que acontecerá aí com a presença de todos os chefes dos 3 poderes, ministros e outros penduricalhos, né? Outras autoridades. Alguns se manifestaram no dia de ontem para ajudar a fermentar o ambiente político contra o ex-presidente, que continua muito em alta com sua popularidade Brasil afora. Porque não adianta, falam, batem, mas o mito aonde vai, a multidão realmente corre atrás. Mas o tal Rodrigo Pacheco, por exemplo, que não deixará uma única vírgula como um legado de seus 2 mandatos, ele, por exemplo, criticou a postura do ex-presidente do Brasil em meio aos atos de 8 de janeiro e afirmou que ele poderia ter usado sua posição política para evitar aqueles ataques em Brasília. A declaração foi dada em uma entrevista para a CNN Brasil. Para o site Metrópolis, quem falou foi o atual mandante brasileiro. Disse que o ex-presidente do Brasil é responsável por arquitetar aquela ação. O petista afirmou
que ele planejou e covardemente se escondeu ao sair do país antes do término de seu mandato. Bom, vocês podem perceber que a imprensa que está noticiando tudo isto é aquela imprensa costumeiramente vermelha. O Globo, Metrópole, CNN, e todas elas, inclusive, também associadas com o Mind8, aquela agência que patrocina sites de notícias falsas. Muito bem. Vários outros políticos ajudaram a espalhar esse tipo de informação para alimentar a esperada grandiosidade do evento da próxima segunda-feira, que, para falar a verdade, já está fadada ao fracasso. Fracasso com a verdade. Se encher, eles vão encher, porque vão a CUT, o sindicato já convocaram trabalhadores, para participarem, para aparecerem lá diante do Congresso Nacional, para fazer o volume, para dar a entender a grandeza desse ato antidemocrático. Muito bem. Vamos lembrar que a própria relatoria daquela famigerada CPMI de 8 de janeiro, a Lisiane Gama, nunca teve conhecimento algum sobre ameaças contra o atual ministro do Supremo, que só resolveu expor toda essa informação um ano depois dos acontecimentos. Ora, a CPMI que investigou tudo, segundo eles, não investigaram porcaria nenhuma, mas investigaram tudo e que a esquerda toda está limpa no acontecido e somente os conservadores radicais é que são culpados, não encontraram nada que justificasse imaginar digamos assim, o sequestro do atual ministro do STF. Diante disso tudo, meus amigos, o plano está muito claro. Tentar punir com maior severidade o ex-presidente da República e fazer valer a vontade desse governo em aplicar uma censura no Brasil através do PL 2630 de 2020. Se vão conseguir, aí já são outros 500. Não é isso? Vamos aguardar. Mas é o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje, sábado. Espero que vocês tenham gostado. Chamem os amigos para acompanhar o canal, se inscreverem, dar um fôlego para o Terra Brasilis News. Uma hora cansa, Então vamos dar uma força aí. Grande abraço para vocês. Um bom final de dia. Espero encontrá-los num próximo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.